o poder do autodomínio. Acho que numa conversa muito intensa com o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, ele me diz, todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme, mas a minha misericórdia, por um pouquinho de tempo, ainda prevalece sobre a terra. E baseado nesta revelação de Deus, eu me lembro de que Deus exortou ao Caim, lá em Gênesis 4, versículos 7 a 8, quando viu que o semblante dele descaiu na sequência da bênção de Deus sobre o Abel, o amor e a apreciação que Deus teve sobre a oferta do seu irmão Abel, e viu que o Caim não se agradou. Ele foi movido por uma onda de ciúmes, de inveja, e Deus viu, e não só viu pelo seu rosto, pela atitude, não é? Pelos seus frutos conhecereis, mas viu também as intenções, sondou os corações e as intenções do coração dele, e exortou vivamente a controlar este sentimento, porque Deus lhe deu o poder para ter o controle sobre todas as emoções, toda a dependência que perturba a mente, afeta o coração e interfere com as nossas atitudes. Deus deu ao homem este poder de autodomínio. O Caim estava a agir assim porque devido à maldição hereditária da transgressão dos pais, mas independentemente da maldição hereditária, que é uma enfermidade espiritual que manifesta, que produz obras infrutuosas das trevas da nossa vida, e isto tendo um diagnóstico dos médicos, diagnóstico espiritual, quer dizer que a alma está bastante enferma, a semente da salvação e vida eterna está morta, ou extraviada, ou sufocada. Neste caso, a maldição hereditária sufoca a semente da salvação e vida eterna, e não permite que ela cresça, não permita que ela se enraize nos princípios, nos padrões morais espirituais de Deus, nos princípios pela qual Deus se rege, e isso afeta muito a nossa vida, e nós não progredimos, nós não avançamos para o alvo pela qual Deus nos propôs. O apóstolo Paulo ilustra também muito bem isto em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quando ele diz: Deus nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de moderação, um espírito do amor. Então a palavra de Deus desde o início confirmou-se num dos últimos apóstolos naqueles tempos, que é o apóstolo Paulo. Ora, o que venho aqui exortar, segundo esta profecia do Senhor, que todos nós temos um instinto animal dentro de nós. Eu sou um leão de Judá, da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra treme. Isto quer dizer que ele está a ter controle sobre as suas emoções, segundo aquilo que ele, pela minha boca, profetizou. A terra hoje está 3 vezes mais em pecado do que nos tempos de Noé. Então é a misericórdia dele que está a reter, que está a fazer conter este rugido de fúria, da abominação pelo pecado, que as trevas que cobriram a terra e os povos, a corrupção em todos os ângulos, não só no mundo, nos governantes, mas também nas igrejas, é de uma abominação que faz-lhes rugir,
Ele tem permitido que essa fúria se manifeste de várias formas, mas o povo ainda se comporta como nos tempos de Noé, como os povos no tempo de Noé. Andam distraídos, andam a casar, dá-se em casamento, como se nada fosse, vão à igreja, ouvem a palavra, mas continuam a não dar lugar a Deus para ressuscitar da água do Espírito Santo, para ressuscitar de novo, e o Senhor então dá crescimento à semente para produzir frutos no tempo certo, para que ele então comece a recolher no celeiro. Ele disse: eu estou a recolher no celeiro. Amados, desperta-te, ó tu que dormes, porque se você realmente quer subir com Jesus, se você quer ser recolhido no celeiro, este é tempo de começar a negar o mundo e toda a sua glória, toda a sua concupiscência, e semear o teu vaso nas mãos do Senhor, para que Ele cuide da semente da salvação e vida eterna que entrou em você e produza frutos pela qual Ele, o agricultor, o semeador, semeou. Ele semeou uma boa semente em ti, Ele semeou a semente de trigo, mas por causa da multiplicação de iniquidades na terra nestes finais dos tempos, muitas sementes estão sufocadas, muitas sementes estão extraviadas, muitas sementes estão mortas, muitas sementes mas se transformaram em joio, deixaram que o joio, as trevas cobrissem completamente e estão debaixo do poder das trevas e do inferno. Ora, e como é que vemos isso? Você vê isto em Mateus capítulo 13, leia todo Mateus capítulo 13, leia também em Marcos 4, 26, a semente da salvação e vida eterna que entrou em ti e em mim é uma semente de trigo. Jesus Cristo, Ele é bom pastor, Ele é bom agricultor, Ele semeia boa semente e essa semente vem com a luz dele, que resplandece em nós que estávamos em trevas, e esta luz ilumina, mas o tamanho desta luz que entrou em nós, desta salvação e vida eterna, ele compara ao tamanho do grão de mostarda. Ora, esse grão de mostarda é bem pequenininho. Para que as trevas dissipem dentro de nós, nós temos que cooperar com ele, para João 3,30, para que esta semente de salvação vá crescendo, e quanto mais ela crescer, ela vai engolir as trevas. Isso vai produzir em nós um poder regenerador pela santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e estamos a dar lugar a Ele, para Ele regar a semente, para Ele podar a semente, para Ele remexer a terra e diagnosticar se há algum problema, porque a semente não está a crescer. Estamos a dar lugar ao agricultor, ao semeador, que é Jesus Cristo, que é o Verbo, que pela palavra dele, e nós vamos permitir que ele dê crescimento. Você desperta, porque muitas igrejas estão em apostasia, 5% num total de 7%, que representa todas as igrejas aqui na Terra, estão em apostasia, ou seja, naufragaram na fé devido à extrema corrupção, amor ao dinheiro, amor ao mundo e fama e o poder. Muitos grandes líderes naufragaram na fé e, consequentemente, mataram a vinha do Senhor. Então, ele, como leão da tribo de Judá, ele está a rugir, mas ele está a conter esta ira, esta abominação que ele sente, e está a fazer justiça. A justiça, desde 2024, ele me diz, faço lembrar que eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas, justiça e juízo do Senhor. Então, se você é aquele que tem sido vítima de grandes líderes, das congregações que ele levantou, que ele semeou uma semente de grão de mostarda para serem apóstolos, para serem grandes líderes e ganhar uma multidão para Jesus, mas deixaram-se enganar, deixaram que as trevas, o amor ao mundo, o amor ao dinheiro e a fama os cobrissem. Eles sufocaram a semente de salvação e vida eterna, a semente de um grão de mostarda que o Senhor semeou neles,
eles sufocaram, naufragaram na fé e acabaram por matar toda a vinha. Se você é um daqueles que está debaixo da autoridade, você vai ter direito à justiça do Senhor, porque Ele está a vir resgatar as suas ovelhas, Ele está a resgatar as suas ovelhas, Ele está a recolher todo o seu trigo, toda a semente de trigo, Ele está a recolher para cuidar, para limpar, para purificar, para ressuscitar, para reavivar, para que Ele então dê crescimento, para que nestes finais de tempo ainda o louvem e o adorem em espírito e em verdade, para que também no tempo certo, quando Ele vier em glória se manifestar nos ares, em glória, majestade, força, poder, como um leão da tribo de Judá, julgar os ímpios, vai levar as suas igrejas. Então Ele quer levar todo o seu trigo. Então você prepara, se você quer ser o trigo, começa agora, amados, a santificar, a separar, a consagrar, a render-se aos pés da cruz, a tocar nas vestes do Senhor Jesus, para que você esteja pronto, esteja bem temperado, seja um sal desta terra, uma luz deste mundo, um sal bem temperado, para que você não só ressuscite, reavive, fique cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, o seu coração com o primeiro amor e correndo a sua carreira, mas você também se posiciona como um vaso, como uma videira para levar ao lavrador todas as ovelhas. Você vai passar a ser uma videira em que, com grão de mostarda, que Jesus Cristo, Ele vai enviar as aves do céu, os seus anjos, ou seja, as suas ovelhas, para debaixo da tua árvore, para debaixo do teu aprisco, para que você as pastoreias e canalize-as todas para o lavrador, que é nessa parábola do João 15, que o apóstolo João descreve, é uma parábola que Jesus Cristo é a videira, Ele o Pai é o lavrador, mas isso foi no tempo em que Jesus Cristo estava cá, mas o Pai enviou como uma semente e Ele então produziu fruto, mas Ele então por sua vez enviou os discípulos, então os discípulos agora é que passaram a ser a videira, o semeador, e ele como cabeça de todas as igrejas, ele então agora passou a ser o lavrador. E eis que ele tem já preparado o machado, já está posta a raiz das árvores para cortar todas aquelas que não produziram bom fruto, porque ele semeou uma semente de grão de mostarda para produzir fruto de salvação e vida eterna, mas então ele não se semeou aquilo que ele não se semeou. Então os frutos que ele está a ver nas suas igrejas são frutos completamente de tudo aquilo que ele não se semeou. Então o machado está posto à raiz de todas essas árvores que não produziram bons frutos, mataram a vinha do Senhor para poder desarraigar da terra e todos aqueles que produziram maus frutos, e então para dar oportunidade à sua semente de joio de brotar e adorá-lo em espírito e em verdade, encher o seu coração do primeiro amor, está cheio do Espírito Santo, cheio do azeite no candeeiro e esperando a Ele. Ora, amado, você prepara o caminho do Senhor. Eu estou a preparar o caminho do Senhor e você prepara o caminho do Senhor, porque Ele está às portas. Viva, mas viva em Cristo. Um bem-aja, apóstolo Ana Leitão.